Glória ao nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ficar sobre os nossos pés, irmãos, para nós ouvir a palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1. Tudo o que nós vemos em Atos dos Apóstolos aqui, eu costumo dizer que Atos do Espírito Santo são coisas maravilhosas que Deus preparou para homens de Deus, pelos discípulos, apóstolos, discípulos do Senhor. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para o maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, e depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas, junto à porta, guardava a prisão. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. E ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. E ela porém persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazia-lhe sinal com a mão para que se calassem. Contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foram para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo o procurado e não achando, submetendo a sentinelas interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, somente até aqui. Amém. Está entre nós a palavra de Deus, irmãos, e ela permanece na glória do Pai. Eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus venha falar poderosamente ao nosso coração esta noite. Que o Senhor venha ministrar cada vida que está aqui, cada alma,
assim como a minha também. Assim eu peço em nome de Jesus. Irmãos, esta noite, esta mensagem, irmãos, poderosa para os nossos corações. Nós vemos aqui, irmãos, um povo que servia a Deus, um povo que adorava o Senhor, e um povo debaixo de perseguição, debaixo de lutas, debaixo de muita prova. Nós olhamos aqui, irmãos, na noite anterior, como a Bíblia descreve, Tiago, que era um dos discípulos do Senhor Jesus, apóstolo, ele foi cerrado a sua vida na prisão, foi degolado por uma espada. E nós sabemos, irmãos, que não tem como eu falar com os irmãos, em poucas palavras, por que nós encontramos Pedro, que era um homem agitado, um homem bravo, um homem rude em suas palavras, um homem muito sério, um homem que, para ele perder, irmãos, a calma, com poucas palavras ele agia. Mas quando nós vemos aqui, irmãos, quando o anjo chega na cadeia onde ele está, aqui para os irmãos entenderem, esta conta de 4 e 4 são 16 soldados que trancafiavam. Naquela época não era só uma cadeia, eram várias cadeias, irmãos, para chegar até o servo de Deus que ali estava. E quando nós estudamos a história de Pedro, nós entendemos que ele ouviu os gritos de Tiago na noite anterior, quando se for sua vida. Mas, irmãos, como pode um homem que está preso, irmãos, indevidamente, estar calmo? Um homem bravo, um homem rude, um homem de coração duro, como pode esse homem estar deitado, descansando? A Bíblia diz que quando o anjo chegou lá e despertou, tocou nele, nós acabamos de ler aqui, que mesmo assim ele cuidava que era uma visão, ele não se importou muito com aquilo. A Bíblia diz que ele se demorou para calçar a sandália, cingir as capas. Um homem em paz, um homem que sabia que a sua vida estava ali por um minuto para ser encerrada, mas ele estava entregue nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. É assim, irmãos, quando a palavra de Deus entra no nosso coração e ela encontra morada, e ela encontra um lugar, louvado seja Deus. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, não as promessas é uma coisa, fé e promessa é uma, fé salvística é outra, louvado seja Deus. Fé nas promessas, ou seja, o milagre de ontem não é garantia do milagre de hoje, mas a fé no Senhor Jesus, ela é para sempre, louvado seja Deus. Quando a salvação, irmãos, nós somos encontrados por Jesus e nós conhecemos a palavra de Deus, não há nada que nos tira do caminho do Senhor, louvado seja Deus. Não importa as provas, não importa as lutas, não importa a tribulação, nós continuamos adorando o Senhor, porque Ele é o nosso Pai, louvado seja Deus. Foi Ele que nos salvou, louvado seja Deus. Mas para chegar nessa situação de conforto, irmãos, e de paz, esse homem passou por grandes tormentas. Negou o Senhor, como todos nós sabemos, irmãos, negou o Senhor, duvidou, não creu, afundou nas águas, irmãos, declarou entre os outros discípulos que ali estava, que ele amava o Senhor mais do que todos que ali estava. Ele falou que ele daria a vida dele por amor ao Senhor. Nós sabemos que nada disso aconteceu, até um dia em que o Senhor encontrou ele depois de morto, louvado seja Deus, e já ressurreto, louvado seja o Senhor. Lá em João capítulo 21, nós vamos entender que o Senhor poderia e tinha toda a razão, tinha todo o direito de, quando encontrasse com os outros discípulos e também a Pedro, o Senhor tinha todo o direito de se virar para ele e jogar na sua face, dizer: não disse para você que você me negaria, eu não disse a você que você viraria as costas para mim, eu não disse a você que você me abandonaria. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor não fez isso, muito pelo contrário, o Senhor chamou os discípulos que ali estavam e também a Pedro de filhinho, louvado seja Deus. Então, irmãos, lá em João 21, louvado seja Deus, se você voltar um pouco a página da sua Bíblia,
convido a irmandade a ler em sua casa João 21. Ali acontece o verdadeiro encontro de Pedro com Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, irmãos, já tinha morrido, já estava ressuscitado e apareceu para eles. Louvado seja Deus. Mas antes apareceu às mulheres que estavam no sepulcro e disse: olha, ide anunciai os discípulos e também a Pedro. Louvado seja Deus. Pedro não era discípulo? Era, mas ele já tinha desistido, ele já não queria mais. Por isso o Senhor disse: ide, anunciai aos discípulos e também a Pedro. Louvado seja Deus. O Senhor estava, irmãos, procurando Pedro. O Senhor queria salvá-lo. Louvado seja Deus. E esse encontro aconteceu em João 21. O Senhor encontrou-se com Pedro, já ressurreto, chamou-o de filhinho e perguntou se ele amava o Senhor. E ele respondeu que sim. E por 3 vezes o Senhor perguntou, e na terceira o Senhor disse a ele: então apacenta as minhas ovelhas, que de hoje em diante farei você pescador de almas. Louvado seja Deus. E não só pescador de almas, mas até aqui o Senhor disse: até hoje, até nesse instante, até nesse nosso encontro, você ia aonde você queria, mas a partir de agora você vai aonde você não quiser ir e vai ser levado por mãos de outros. Ou seja, ali o Senhor estava tirando Pedro das redes para o cajado. Louvado seja Deus. Ali o Senhor estava fazendo Pedro pastor de ovelhas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E também ali o Senhor estava dizendo sobre a sua morte, como seria. Bem, irmãos, a história diz que passou-se o tempo, ele continuou pregando a palavra, e isso era uma afligição, afligia a lei, afligia os romanos. E aconteceu que encerraram Pedro na prisão. Ele foi preso por acusação, irmãos, de estar fazendo algo que não podia na época. Ele estava praticando a religião, o cristianismo, e a igreja estava sendo perseguida por Herodes, um homem muito mau. Mas ele se agradou, irmãos, ou melhor dizendo, o povo se agradou quando viu Tiago ser morto na noite anterior. A popularidade de Herodes cresceu muito, porque o povo judeu gostava disso. Então a popularidade dele cresceu e ele viu que o povo se agradou. O que ele fez? Era Páscoa aos judeus, a Páscoa. E o que ele faz? Ele espera passar a noite de Páscoa. Naquela época, toda a comitiva do Herodes se mudava, porque tinha medo dos judeus que estavam convertidos ali, a que assassinasse ele. Então o que ele fez? Eles mudavam de Jerusalém, eles saíam para outras aldeias para não ser morto ali. E assim eles fizeram, se afastaram de Jerusalém para que aquela festa acabasse. E quando acabasse, a intenção era voltar e tirar a vida do Pedro. Louvado seja Deus. Antes de sair, eles fizeram isso com Tiago. Louvado seja Deus. E nesse momento, irmãos, quando tudo estava preparado, a Bíblia diz que um anjo chegou na madrugada. Louvado seja Deus. Quebrou as correntes que prendiam Pedro. Louvado seja Deus. Colocou os guardas para dormirem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entrou dentro da cadeia, tocou do lado de Pedro e disse: calça as suas alparcas, ou seja, põe o chinelo sobre os seus pés, cinge-te da tua capa e vamos embora. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro viu aquilo, ele ficou assustado, mas o anjo bradou: levante-se depressa, ou seja, Deus tem pressa em te socorrer. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que na casa de Maria é uma criança aqui, louvado seja Deus. O povo de Deus estava congregado naquela época. Nós vemos que não passava de 100 crentes em todo lugar que ali estava. Tinha apenas mais ou menos 100 crentes que oravam, que buscavam a Deus. Irmãos, como pode uma igreja virtuosa? Não era, irmãos, e eu posso provar, porque quando Pedro chegou, a Bíblia diz aqui que eles se assustaram. Não é possível, é o anjo dele, é alguém que se parece com ele, ou seja, o povo orava, mas não cria. Louvado seja Deus, porque aqui é bem claro, irmãos, que se eles crescem, não se assustaria.
Se ele estivesse crendo, quem crê tem certeza da vitória, louvado seja Deus. Então o texto deixa bem claro que eles oravam, mas talvez porque aconteceu aquilo na noite anterior com o Tiago, talvez ele não estava mais na expectativa de que Pedro fosse salvo, louvado seja Deus, mas o anjo tirou ele de lá, e quando ele saiu pelas portas da cidade, foi aí que Pedro acordou e viu que de fato estava acontecendo um milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, irmãos, esta noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu também vim aqui para ouvir a palavra do Senhor e necessito assim tanto quanto você necessita. A palavra de Deus está dizendo esta noite sobre libertação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes, irmãos, assim como Pedro, nós cansamos e desejamos e oramos e batemos na porta da misericórdia do Senhor, buscando uma libertação. Louvado seja o nome santo do Senhor. A libertação talvez seja um problema familiar, a libertação talvez seja um problema num vício, a libertação talvez seja um problema amoroso. Não sei qual é a sua libertação que você precisa, apenas creia, louvado seja Deus, de todo o seu coração, que o poderoso Deus que está sentado no mais alto trono e tem o controle de todas as coisas, Ele pode te libertar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para o Senhor, irmãos, não há barreiras de dificuldade, não há barreiras. O Senhor é o dono de todas as coisas. Podem todas as portas estarem fechadas, mas o Senhor tem o poder de abrir e fechar portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Basta nós crermos de todo o nosso coração, irmãos, e entregar ao Senhor, assim como Pedro fez, sem dúvida, mas apenas crendo, louvado seja Deus, e esperar com paciência no Senhor. Pedro estava naquela prisão não esperando que a cadeia fosse aberta. Pedro estava lá cumprindo o desígnio do Senhor, louvado seja Deus. Nenhum momento a Bíblia diz que Pedro estava desesperado, não. Pedro sabia que a prisão era uma agenda do Senhor, louvado seja Deus. Eu e você precisamos entender, irmãos, que algumas circunstâncias da nossa vida também é uma agenda do Senhor para nós, também é um momento que Deus nos dá para aprendermos do Senhor. Algumas coisas que acontecem sobre a nossa vida, Deus permite, irmãos, para que nós tenhamos experiências. Louvado seja Deus. Quando eu olho para esta situação de Pedro aqui, irmãos, estava descansando. Ele usou o cenário do presídio para descansar. Quem sabe Pedro não estava meditando naquele momento, estava dormindo, claro, mas antes de pegar no sono, Pedro não estava meditando dos seus momentos com o Senhor. Será que eu e você temos meditado nos momentos que nós temos com o Senhor? Louvado seja Deus. Será que eu e você temos dobrado o nosso joelho em meio às circunstâncias e lembrado o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, irmãos? Será que eu e você temos feito isso? Ou nós acostumamos, quando o Senhor promete algo para nós, e ficamos cobrando do Senhor, ou aproveitamos este momento da circunstância e olhamos para os nossos desafios e falamos com o Senhor: o meu desafio é grande, mas o meu Deus é muito maior. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os meus problemas são difíceis, tem coração que eu não posso mudar, tem costume que eu não posso mudar, tem vida que eu não posso transformar, porque eu sou limitado, mas o meu Deus não é limitado. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso Deus, irmãos, não há o que possa impedir o operar do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos obstáculos já surgiram em nossa vida? Quantos obstáculos já apareceram em nossa frente? Quantas coisas têm se levantado sobre a nossa vida? Mas estamos aqui esta noite porque em todas elas o Senhor nos deu vitória.
Creia, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o Senhor também te dará vitórias. Louvado seja Deus. O Senhor também nos dará vitórias, mesmo que nós olhamos, irmãos, e não tem para onde nós irmos, não tem o que nós fazermos. Irmãos, que eu me lembre, nesses 3 anos e pouco de ministério, eu nunca disse essas palavras que vou dizer aqui agora, mas tenha certeza de uma coisa: o Espírito de Deus ministra no meu coração neste momento, para dizer à igreja, louvado seja Deus, que Deus tem poder de preparar pessoas de canal de bênção para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando não há saída para nós, quando não tem esperanças para nós, o Senhor toca no coração de alguém para que nos abençoe. Louvado seja Deus. O Senhor tira o sono de alguém, o Senhor incomoda alguém, o Senhor veste alguma coisa em alguém, atormenta alguém, irmãos, no bom sentido, faz ele perder a paz, enquanto ele não vai na sua casa e não faz o que Deus está pedindo, ele não tem paz. Louvado seja Deus. Eu já vivi momentos desta maneira. Talvez, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor, alguém aqui está nessa situação. Senhor, eu preciso de alguma coisa, eu preciso que o Senhor move coração, eu preciso que o Senhor mexa em alguma coisa, eu preciso que o Senhor faça algo. Tenha certeza que o Deus de milagre, o Deus da promessa, o Deus da aliança, faz e continuará fazendo e fará por você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu não tenho costume de pregar assim, prometendo algo, louvado seja Deus, mas é o que eu sinto no meu coração, irmãos. Pedro não esperava, talvez você não está esperando, não está nem esperando, não tem saída, olha para os lados e diz: Senhor, não sei de onde virá, mas tenha certeza de uma coisa: Deus é poderoso em mover águas. Louvado seja Deus, mover corações e abençoar aquele que Ele quer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não importa a sua dificuldade, o que você está passando, o que você está vivendo, talvez no seu limite, talvez a sua mão não alcança, mas a de Deus alcança. Louvado seja Deus. A de Deus entra nos lugares que você não pode ir, a mão de Deus transforma coração que você não pode transformar. Louvado seja o nome santo do Senhor. A mão de Deus entra na alma de alguém que as tuas palavras não entram. Deus tem poder para transformar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas creia. Aqui a Bíblia diz, para encerrar, irmãos, que quando Pedro chegou na casa de Maria, a mulher que estava lá, Rode, avisou os povos que ali, o povo que estava congregado e orando, que ele estava na porta. E eles não creram. Por que não creram? É bem claro que eles oravam aqui, irmãos, e talvez por causa da morte de Tiago, como disse, talvez por uma questão de saber já que Herodes tiraria a vida de Pedro, eles até oravam, mas não acreditavam, orava por orar, orava porque todos ali estavam reunidos. São poucos crentes naquela época. Lá em Pentecoste, para os irmãos terem uma ideia, tinha apenas 120 crentes, nessa época aqui mais ou menos isso. Ou seja, talvez quando alguém ora, o outro ajoelha e vai um orando, vai o outro orando, para não ficar chato. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa pelo Espírito Santo de Deus: não ore por costume, dobre o teu joelho e ore com vontade, porque Deus é fiel para ouvir a tua oração e não só ouvir e responder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não ore por costume, não, mas dobre o seu joelho e fale: Senhor, eu ouvi a tua palavra hoje e criei, e tenho certeza que Deus fará algo sobre a minha vida, e o Senhor é poderoso em te socorrer. Louvado seja Deus. E Deus vai socorrer. Se você crê de todo o seu coração, mesmo sem saída, uma porta Deus se abrirá. Louvado seja o nome santo do Senhor, e o nome de Deus será exaltado. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus por este culto. Eu vou convidar o irmão Gerson. Pode ser, irmão Gerson?